amigos do podcast Minha Araras. Novamente conosco aqui de volta, você, amigo internauta, acompanhando sempre a nossa programação aqui e as nossas entrevistas. E hoje eu tenho uma entrevista, um entrevistado especial, um veterinário famoso na cidade, doutor Paulo Corte Neto. Tá certo, Paulo? Prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, eu agradeço o convite, o Douglas pelo carinho também com a gente. É uma honra estar aqui com você e obrigado, estou muito feliz. Paulo Corte, não tem muito na cidade, não. Bom, vou falar do Paulo Corte, que é meu amigo, fez tiro de guerra comigo, que é da rotisseria, Santa Efigênia, né? Isso mesmo. O Paulo Corte, que foi... tinha um bar antigamente. Isso. É seu tio, parente, É o avô. Avô? O avô. O bar que você deve estar falando, acho que é na esquina ali do antigo Henrique Volpe, do posto do Henrique Volpe, né? Era seu avô. É meu avô, que é o Paulo Corte. E aí tem os filhos, né? O Paulinho, que é o tio Paulinho que você está falando, da rotisseria. Ele é meu tio. Então ele é o Paulo Corte Filho, né? E aí, naquela época, sempre colocando tanto nas mulheres o nome de Paula, então eu tenho a minha tia Paula também, que é Paula Corte, e meu primo, que daí tem o nome dos dois avós, né? Tanto do lado dele, da mãe, como o nosso, é Paulo Elídio Corte. Então, é tanto do lado feminino com o lado masculino, tem bastante. Não há confusão, de vez em quando? Não tem confusão? Fala, é o Paulo Corte. Não, mas não é comigo, é com o que facilita muito é quando você vai fazer compra no crediário, né? Daí dá para você marcar no nome deles, né? Paulo Filho, manda para ele. Mas na minha família, dos Cortes, eles me chamam de Neto. Então, Neto. o tio Paulinho, mas ele, para diferenciar, eles acabam me chamando de Neto. Então, diferencia isso aí. E o seu pai? Meu pai é o Mário Corte, que é irmão do Paulinho, né? Do José lá, que já faleceu. Que era meu grande amigo. Sim. Me lembro, e aí meu pai ficou como Mário em toda essa história. Não levou o nome de Paulo. Falar Marião, né? Marião, isso Marião mesmo. Corte. Porque ele era pequenininho também. Mas você fez veterinária onde? Qual a sua faculdade? Eu fiz veterinária em Espírito Santo do Pinhal, na Unipinhal, na época. Já faz tempo, né? Já faz agora, eu estou completando 20 anos de formado. E a gente convida as pessoas para vir aqui, as pessoas que marcam a história de Araras, as pessoas que fazem a diferença. Você é uma delas, por isso que você está aqui. Eu posso chamar, lógico, de você, que você tem idade muito inferior à minha, e infelizmente queria estar mais novo, mas tem jeito. 20 anos de profissão. Você começou onde? A sua clínica ou consultório? Gil, eu comecei, voltando um pouquinho antes da faculdade, né? Eu comecei a trabalhar com o Dr. João de Mello, né? Que foi, né, um professor para mim dentro da medicina veterinária. Dr. João de Mello, na esquina ali do Hotel Marx. Sim. Não sei se o senhor lembra a clínica dele. Comecei a trabalhar ali com 12 anos de idade. É ele que te incentivou, então. Isso. E aí eu comecei a trabalhar ali, porque tanto os avós paternos quanto os maternos, né? Então a gente falou do Paulo Corte, que tem sítio lá em Tujuguaba, que sempre teve, e eu sempre fui criado lá com eles desde muito pequenininho. Desde 2, 3 anos eu não ficava com meus pais, eu ficava com meus avós no sítio. E do lado da minha mãe, a Neuza, eu sou neto do Santo Piscinati, que você também conhece. Puxa. E o Santo, meu avô, né, meus tios, sempre tiveram sítio ali no Morro Grande. Né? Então, tinha férias que eu estava no sítio do meu avô, em Tujuguaba, e tinha férias que eu estava aqui no Morro Grande. Então, a minha infância inteira foi no meio dos animais, foi no meio do sítio, eu ia nas romarias com meu avô, a cavalo, eu tinha 3 cavalos, enfim. Eu fui criado no meio disso. E meu pai, né, percebendo que eu gostava disso desde criança, eu estava no meio e eu não tinha medo e tal, ele chegou no João de Mello, que era muito amigo dele, e disse, olha, João, o Paulo gosta muito disso, eu queria que ele ficasse aqui um pouco para ver se é isso realmente que ele gosta, que ele fala que quer fazer veterinária, medicina veterinária, e eu quero que ele tenha contato para ver se é isso que ele quer. Aí eu comecei a ir no João, só depois da escola. Depois o João falou, Paulo, você pode vir direto, inclusive até de sábado. Aí eu comecei a trabalhar com o João, aprendi a fazer banho, a fazer tosa, a cuidar dos animais. O João ia viajar, eu acabava cuidando da clínica, eu fazia serviço de banco, enfim, eu fazia tudo ali para ele. E aí... Foi ali que você
Amadureceu a ideia. Isso. E aí eu fiquei com o João até meus 20 anos de idade. Com 20 anos, dos 12 aos 20. E aí, com 20 anos, eu prestei vestibular em várias universidades e minha mãe, né, foi um pedido dela que ela queria que eu fizesse o mais próximo de Araras possível. Ela falou, eu não quero que você vá longe. E eu tinha passado numa faculdade muito longe. E aí ela falou, não, presta aqui por aqui e você fica aqui perto da gente, é mais fácil para ir e voltar e tal. E aí eu acabei fazendo a faculdade, fui para Pirassununga fazer estágio e comecei a trabalhar numa clínica. Né? Comecei a trabalhar junto com um veterinário em Pirassununga. A sua faculdade era em Espírito Santo do Pinhal, não? Isso mesmo. E aí eu vim à noite, né, para Pirassununga para ajudar em cirurgia, fazer cirurgia, mesmo estudante. Então eu vinha à noite, voltava de madrugada para fazer cirurgias em Pirassununga junto com o veterinário. Foi aí que eu fui criando, né, essa parte de experiência também como cirurgião. Né? Depois que eu terminei a faculdade, eu já fui direto para Pirassununga. Nesse meio tempo, 2, 3 anos que eu fiquei em Pirassununga, o meu pai faleceu. E minha mãe falou, Paulo, eu preciso de você aqui em Araras. Eu já falei com o João, a gente já se organizou e a gente quer que você volte aqui para a cidade, que estamos sem teu pai, a tua irmã mora em São Paulo e eu preciso de você. Aí eu acabei voltando de Pirassununga para cá. Seu pai tinha um comércio grande ali. Isso. E eu voltei de novo com o João de Mello. Então, eu comecei aqui em Araras, a gente montou uma sociedade ali na Avenida Dona Renata, o João já tinha mudado a clínica, e aí eu fiquei trabalhando com o João. E aí, num determinado momento, o João falou, Paulo, eu estou querendo me aposentar, estou querendo, né, não investir mais na clínica, eu estou querendo tirar o pé. E eu sei que você está chegando formado, novo, e você está querendo acelerar. Você está com todo o gás aí, né? Está querendo avançar. E aí a gente combinou, parti para uma clínica, separado, tudo numa boa, e ele ficava com a clínica lá, porque ele estava já não querendo tanto continuar. E aí eu comecei a Animal Planet, naquele endereço que é até hoje, e aí passou todo esse tempo, a gente está aqui até hoje. Sua clínica tem quantos funcionários? Nós estamos hoje com 30 funcionários, Gil, que trabalham durante o dia. 30? Isso. E você trabalha 24 horas? Isso, lá funciona 24 horas, a gente tem os turnos, né? Quem trabalha à noite e quem faz o turno quem trabalha durante o dia e quem faz o turno da noite. Então a gente tem escalas de trabalho, assim como tem os hospitais humanos, bombeiro, polícia militar, tem pessoas que estão na escala 12/36, então trabalham 12 horas, descansa 36, então a gente tem todo um ciclo de turno para trabalhar, sábado, domingo, feriado. Nunca vai ficar sem ninguém lá. Eu falo que a gente não fecha nem por um minuto, né? Fica sempre em atendimento, em pronto atendimento, que é o pronto-socorro, né? Então, chegou a emergência, não importa o horário, dia ou noite, chegou a emergência... Sempre vai ter um veterinário? Tem sempre um veterinário lá para atender. E, além disso, a gente precisa cuidar dos animais internados. Uhum. Então, a gente sabe que hoje, para manter um animal internado numa clínica ou num hospital, precisa de um médico veterinário presente cuidando daquele animal. Ele não pode ficar sozinho à noite nessa clínica e no outro dia o médico veterinário chegar. Existem leis para isso. Sim. E isso é muito sério. Então a gente deu esse passo, quis se adequar para trabalhar corretamente. Então todos os pacientes internados ficam com supervisão de um médico veterinário, seja sábado, domingo, feriado, tempo integral. E também ficam auxiliares com ele, né? Fica o auxiliar veterinário, ele não trabalha sozinho à noite. E aí, em casos de emergência, a gente está pronto, não só para Araras, a gente atende muito região, então a gente tem muitos clientes que vêm de Rio Claro, que vêm de Pirassununga, que vêm de Leme, Conchal, que acabam vindo para a gente ali por causa dos recursos, né? A gente tem um raio-x digital 24 horas, a gente tem um ultrassom 24 horas, então facilita esse rápido diagnóstico. A sua clínica é a única que fica 24 horas em Araras? Que tem funcionamento 24 horas, nós somos os únicos ainda. Da região também ou não? Da região em Pirassununga, deixa eu ver aqui. Pirassununga. De Pirassununga para cá, né? Leme, Santa Cruz, Analândia, pegando Conchal, nós somos os únicos dessa região que tem. O primeiro, assim, nós somos conhecidos como o primeiro hospital veterinário
da região e o único que fica 24 horas dessas cidades que eu te falei. Tá Em certo. Rio Claro, eu acredito que tenha uma estrutura que fique aberto 24 horas. Bem, o podcast Minha Araras hoje falando com o Dr. Paulo Cortineto, que é médico veterinário. Bom, a sua clínica tem tantos funcionários, gera tanto emprego, mas isso também tem um custo muito alto, não tem? Não é fácil manter, porque a hora que a gente está trabalhando noturno, né, a gente tem que sempre ficar atento com adicional noturno, a gente tem que insalubridade. Então, essa parte, para ter uma grande equipe, você precisa ter, para você ter alta qualidade, e que é isso que a gente trabalha, e trabalhar na prevenção das doenças, eu falo que a gente vende saúde e não vende tratamento de doenças, né? A gente quer descobrir rápido o tratamento, diagnosticar rápido para que a gente faça a cura, promova a cura daquele paciente o mais rápido possível. Paciente, nós estamos falando dos animais, os Isso. pets, né? Isso. Se a gente espera isso acontecer, de repente um nódulo, um tumor que ficou mais agressivo e que demorou para ser diagnosticado, às vezes não tem mais cura, às vezes aquele câncer se espalhou, virou metástase e aí às vezes não tem mais o que fazer. Então a gente trabalha muito com a medicina preventiva. Isso serve para o ser humano muito mais ainda, né? Tanto é que a medicina preventiva, além de ser mais eficaz, não deixa cicatriz. Isso é coisa de médico. Falou tudo. Falou tudo. Essa parte é os check-ups, né? Que é os check-ups que os médicos humanos falam e que a veterinária também faz muito isso. Fazer o check-up. Vamos dar uma olhada como é que está aí o pulmão, como é que está o fígado. Às vezes um ultrassom que a gente faz abdominal, a gente já avalia uma quantidade grande de órgãos. Às vezes faz um raio-x de tórax, você já vê como que está seu coração ali, o tamanho e a avaliação do pulmão. E aí você, todo ano fazendo isso, todo ano, você vai criar o quê? Que se tiver alguma coisa, você vai descobrir precocemente. E o que a gente quer hoje para os animais, né? Nossa missão hoje lá no hospital é promover a longevidade, Gil. Porque, infelizmente... Eu ia perguntar essa longevidade. Bom, concluo depois, eu não posso esquecer desse detalhe. Infelizmente, os animais hoje, né, eles estão do nosso lado por 15 anos, por 18 anos, se pegar os felinos, às vezes por 20 anos. É muito pouco tempo que ele fica na nossa vida, né? Então, para a gente... Você fala, poxa, tem um animal que vai durar 12 anos, 15 Isso vai anos. aumentar? Isso, então, com essa medicina preventiva, hoje a gente tem pacientes de 18, de 20 anos. Esses dias a gente atendeu um gato com 22 anos. O que é isso? São tutores conscientes, proprietários conscientes, que a hora que precisa fazer um check-up, ele faz o check-up, ele faz todas as vacinas, mantém as vacinas em dia, faz a vermifugação. Então, ele cuida, né? Hoje o veterinário fala muito de saúde única, que é a saúde nossa, que é a saúde ambiental e a saúde dos animais. Você já viu, né, no período de pandemia agora, foi muito falado que, acho que, se eu não me engano, 68 ou 78% das doenças que atingem o ser humano vem transmitida por um animal, por um inseto, por um cão, enfim, por qualquer outra coisa. Tem origem, a doença tem origem... Aí já é a zoonose. Dos animais. Isso, aí é a zoonose. Então, olha a importância do médico veterinário na saúde única, para deixar a saúde do ambiente, a saúde do ser humano e do animal em equilíbrio. Então, essa parte preventiva que nós estamos falando aqui, ela é super importante para quê? Para que esse animal que o tutor tanto ama, que nós falamos essa frase lá dentro, né? Que nós cuidamos do amor da vida de alguém. Então, as pessoas hoje têm um cachorrinho, né? Tem um gato, tem um passarinho, e é o filho dela. Às vezes é o filho que o casal decidiu não ter, e aquele animal eles têm esse sentimento, e a gente respeita muito isso. E aí, essa longevidade, esse cuidado com os detalhes, vão fazer com que esse animal vá para 15, 17, 18, 20 anos. Porque hoje, na medicina veterinária, a gente tem muitos recursos para cuidar, assim como na medicina humana, né? Outra coisa que eu vou dizer, essa longevidade e tal, depende da raça. Por exemplo, o vira-lata se dura mais, é papo furado ou não?
Tem vários cruzamentos genéticos, Gil, de várias raças. Então, a gente fala da predisposição. Então, hoje, se você pegar, por exemplo, um bulldog francês, você consegue estudar a predisposição de algumas doenças que a raça já tem. Sim. E aí você vai falar, bom, bulldog francês, ele tem predisposição a tal doença. A gente já vai ficar atento e cuidar com que aquilo não aconteça e cuidar de forma preventiva. O vira-lata, né, o SRD, que a gente fala sem raça definida, ele já tem uma mistura de raças. Então, a gente não consegue avaliar a predisposição. E, ao mesmo tempo, como tem uma mistura, ele acaba sendo, às vezes, mais resistente. Pega mais resistência. Mais resistência em algumas coisas que as raças, em específico, já vêm carregando, né, essa genética incorporada, né? Bom, hoje o pet, eu não sei, a gente não falava pet até uns tempos atrás, agora é moda, né? Pet. Essa sigla veio dos Estados Unidos, né? Isso. Antes se falava o animal, né? O cachorro, o cão, o gato. Cachorro de estimação, animal de estimação, mas não falava pet. E não falava também que o dono, né? O dono do cachorro, ele sempre falava proprietário. E hoje, às vezes, a pessoa usa a palavra tutor. Então, hoje fala muito tutor e fala muito pet. Né? E o proprietário ainda existe, a palavra proprietário, ele é proprietário daquele animal. Sim. Mas acaba usando o termo, né? O termo mais tutor. Pet é a sigla americana para... para animais de companhia. Animais. E também, né, Gil, de uns tempos para cá, o pet, esse animal ficava da porta da cozinha para fora, para o quintal. Ele não entrava. Mas isso não é normal que aconteça isso? Sempre foi assim. E aí, com o passar dos tempos, como isso que eu falei, com a diminuição e com o crescimento das pessoas que, às vezes, têm mais cães, têm mais pets, do que, às vezes, filhos, e esse pet veio para dentro de casa. E aí, hoje ele está na cama, hoje ele está no sofá, hoje ele está junto com a família. Hoje ele é um membro da família. Isso é mal ou é bom? Gil, é muito bom, por exemplo, pensando nas crianças, pensando num casal de idoso, essa interação de idosos, por exemplo, que ficam sozinhos em casas, que os filhos já casaram e formaram uma outra família. Então, a gente tem incríveis histórias ao longo de 20 anos que os pets tiraram pessoas da depressão, que ajudaram no momento mais difícil. Agora, na pandemia, então, muito mais, porque as pessoas ficaram muito em casa. Tá certo. E elas começaram a observar mais o animal. Então, as pessoas falam, poxa, eu estou vendo que ele está respirando diferente, eu estou vendo que as fezes dele estão diferentes. Por quê? Essas pessoas estavam mais presentes dentro de casa e observaram mais os animais. E, nesse momento, a gente sabe que teve mais adoção, mais compra de animais, porque as crianças estavam dentro de casa, não tinham como ir em escola, não tinha aniversário para ir. Mudou toda a história. Ficou muito confinado. E, às vezes, um pet, naquele momento, dentro de casa, trouxe muita alegria. Bom, hoje é comum falar assim, vem com o pai pro cachorro. O cara fala, vem com o pai, ou é com a mãe, ou é um membro da família mesmo. Portanto, eu tenho várias perguntas, mas uma que eu ia fazer já logo no começo e acabei passando para fazer agora. Nós temos convênio médico para o ser humano. E há tempos atrás, eu tinha um amigo, a gente queria criar um convênio médico para animais. Isso foi criado, já tem aqui em Araras? Ou não? Foi criado, a gente tem, por exemplo, o nosso particular, que é o nosso... que para os nossos clientes, a gente não divulga isso, mas a gente tem para os nossos clientes lá. Várias empresas, a Porto Seguro já tem um plano de saúde, mas na medicina veterinária, Gil, é muito amplo a parte de cirurgias, as espécies muda, cão, gato, pássaros. Então, assim, a gente tem alguns planos de saúde no Brasil, a Porto Seguro é um deles, a nível nacional, mas a gente tem uma dificuldade ainda na gestão desse plano, sabe? Isso não funciona ainda como um plano humano. Eu acho que é porque não dá o dinheiro que eles esperavam. É bem complexo o lado da veterinária para fazer essa gestão. Então, a gente tem várias empresas hoje no Brasil que entraram no mercado, mas a gente não vê uma empresa que se destaca, um convênio que você fala, olha, esse convênio é o melhor que tem. Todos têm os prós e os contras, sabe? Então, isso não está muito definido ainda na veterinária. Mas a gente, além disso, a gente
criou, né, um plano que a gente consegue cuidar mais de perto desses animais, mas é hoje uma coisa mais humilde, mais dentro ali da nossa estrutura. Em média, quanto custa uma consulta veterinária hoje? Gil, por volta de R$100, eu acredito que é o valor médio aí da região, R$100, R$120, eu acredito que se pegar Rio Claro aí, Leme, Conchal... É tudo mais ou menos isso Eu aí. acredito que seja por volta de R$100 a R$120 uma consulta. O exame mais caro? O exame mais caro hoje, a gente vai falar sempre em coisas ortopédicas, né? E coisas relacionadas a cirurgias, por exemplo, de catarata, por exemplo, nos pets. São cirurgias hoje que têm um valor maior para serem chega feitas. maior, por exemplo? Maior preço? Uma cirurgia de catarata ou uma cirurgia, por exemplo, ortopédica mais complexa, por volta de 3 a 5 mil, Gil. O procedimento mais caro. É um procedimento mais caro. Você falou de exames mais caros. Hoje a gente realiza muita tomografia e ressonância magnética nos pets. Tem ressonância? Tem ressonância. E aí, essa Na ressonância... sua clínica tem? Não. Aqui em Araras a gente não tem ressonância magnética para pets, nem tomografia. Ainda eu não tenho. Mas o equipamento é muito caro, né? Exatamente. Hoje um aparelho de ressonância magnética é por volta de 3 milhões. Sim. Então, isso às vezes é mais viável, Gil, em grandes centros, como São Paulo, Belo Horizonte, cidades maiores, né? Para pet, né? Porque para o ser humano tem já. Isso, para ser humano a gente tem isso em hospitais normais, porque tem a aporte do SUS, tem uma série de coisas que facilita você comprar esses equipamentos. Hoje em Rio Claro a gente consegue fazer tomografia e vai conseguir fazer ressonância magnética, porque ele abraça várias cidades da região. Então, Sim. pegando todo esse complexo regional, compensa esse local ter. Mas eu queria dizer o seguinte, já que o pet, você que está nos ouvindo aí, vendo, né? O pet é um membro da família, não tem um tipo de SUS para eles? Ainda Mas existe a possibilidade no futuro? Existe. Hoje, na cidade do Rio de Janeiro, está tendo várias discussões para que as clínicas elas possam atender leitos SUS-PET, que fala, né? Meu SUS-PET. Deus. E eu pensei que era uma imaginação minha que não ia acontecer nunca. Isso já está andando na cidade do Rio de Janeiro. E aí, como que funciona isso? As clínicas particulares, as clínicas que já existem, elas podem se cadastrar e se filiar desde que elas estejam com toda a documentação em dia. E a prefeitura ou o Estado, né, o Estado do Rio de Janeiro ou a prefeitura do Rio de Janeiro, paga-se para ele uma tabela, assim como paga para o hospital humano, para realizar aqueles procedimentos. Então, a clínica que quiser, por exemplo, falar, olha, eu tenho um leito, eu tenho um canil, né, uma baia, para atender um pet. Não, eu tenho 10, eu posso atender 10 animais. Cada um se molda na capacidade que pode atender. Clínicas menores, menos, clínicas maiores, mais. Então, isso é uma realidade, para que aproveite as estruturas que já existem, que já dão emprego, que já recolhem impostos, que já pagam IPTU, enfim, que já estão estabilizadas no mercado, possam atender esse lado social também. Faz-se uma triagem, né? No Rio de Janeiro, acho que são família que ganham até 2 salários mínimos, né? A renda familiar. Faz uma triagem, quem tem Bolsa Leite, Bolsa Família, várias coisas, faz uma triagem e essas pessoas vão ser atendidas pelo SUS PET aí. O prefeito Pedrinho Eliseu está para inaugurar o hospital, a clínica veterinária aqui. Isso, está para acontecer. É desses moldes assim? Na verdade, a prefeitura aqui de Araras ela vai colocar um lugar próprio, um lugar fixo, né? Não vai fazer nesses moldes que eu estou falando, dividir. Mas também provavelmente vai funcionar do mesmo jeito. E a gente não pode esquecer, e aí eu queria, né, colocar como um recado, da posse responsável, né? Então, a gente está falando do SUS, mas a gente não pode jogar toda a responsabilidade que eu tenho um animal para o governo, para o prefeito ou para o município. A partir do momento que eu vou decidir comprar um animal ou ganhar, ou adotar, eu preciso ver. Eu moro no apartamento, eu tenho espaço, eu tenho quintal, esse cachorro vai latir, vai incomodar vizinho. Eu tenho tempo para cuidar dele, para dar amor, para dar carinho, para passear com ele. Como que é a minha vida, né? Eu trabalho muito, eu estou muito fora de casa. Eu tenho condições de dar vacina, de castrá-lo, de cuidar como ele merece. Então,
a família precisa ter um planejamento, tanto financeiro, quanto de carinho e amor, quanto de tempo. E aí, tenho tudo isso, passei nesses requisitos, né? Tô tudo bem? Aí eu vou adotar ou comprar um pet, porque eu vou conseguir atender tudo isso que eu acabei de falar. Se eu não tenho isso, eu não posso transferir essa responsabilidade para o município. Você pegar um pet e depois transferir para todas... Eu transfiro para o município, ou eu transfiro para pedir ajuda para a ONG, ou eu solto na rua, né? Não cuido. Disso, né? E tem muito disso. E aí tem que ter essa conscientização. O que nós temos hoje? Posse responsável. Então, a pessoa que comprou ou adotou, ela tem que ser responsável por aquele animal. Ela não foi obrigada a comprar, ela não foi obrigada a adotar. Ela adotou e comprou porque ela quis. A partir daquele momento, ela é responsável total pela financeira. Como assim a gente tem um filho e nós somos responsáveis pela escola, pelos estudos dele. Então, queria deixar esse recado, Gil, que é muito importante, que as pessoas mudam de casa, às vezes mudou os planos, foi para um apartamento, aí não tem espaço para o cachorro, solta o animal na rua, né? Então, não soltem os animais na rua. Isso é crime, não é? Isso é crime, dá maus tratos. A gente tem uma lei municipal aqui, inclusive. Mas o meu pedido particular é assim, não soltem. Coloque nas redes sociais, tira uma foto, explica a sua realidade. Olha, mudança de planos, eu vou mudar para fora do país. Não tem condição de levar, né? Eu vou mudar para um apartamento, é proibido no meu condomínio, por exemplo. Mas, nesse momento, divulgue nas redes sociais que eu tenho certeza que alguém vai querer adotar, alguém está procurando para adoção e pode te ajudar. E soltar na rua, esse animal que não está acostumado a andar na rua, diferente de um vira-lata que foi criado na rua, por exemplo, está acostumado, solto, esse pet vai atravessar uma avenida, ele vai ser atropelado, colocando a vida dele em risco. Às vezes ele vai morder uma pessoa na rua, uma criança, porque ele está desesperado, ele não sabe procurar por alimento. Então, frio, chuva, muito calor, dias muito quentes, ele andando no asfalto pode machucar as patinhas dele. Então, não abandonem, não soltem esses animais. Use as redes sociais que são gratuitas. Eu tenho certeza que vai ser arrumado um lar com carinho, com amor, e que essa pessoa vai cuidar daquele pet, não necessariamente você soltar ele aí para as ruas. Bom, nós estamos aqui com o Dr. Paulo Corte Neto, doutor da veterinária. Vamos falar assim. Uma pergunta que me ocorreu. Quantos pets temos em Araras? Tem esse número aproximadamente? Gil, nós não temos um censo aqui em Araras. Até isso, outro dia foi motivo de discussão, não, né? De debate ali numa reunião, porque a gente queria implantar aqui na cidade de Araras o microchip nos animais. Sim. E aí, os animais que estão no canil municipal ou que estão para feirinha, para adoção, lá já tem o chip, né? Eles fariam um chip, mas só aplicar o microchip não adianta. Ele tem que ter uma base de dados, né? Uma plataforma, por exemplo, um site, onde fica todas as informações. Então, vou dar um exemplo. Os animais do canil fazem o microchip, são todos cadastrados. Sim. O Gil adotou um pet. Esse animal vai ser passado, esse cadastro, que hoje é da prefeitura, passa para você como novo proprietário daquele pet. Se esse pet escapar e alguém encontrar com ele na rua, pega-se esse pet, o bombeiro, a polícia ou o pessoal do canil, qualquer pessoa, vai passar o leitor do código de barra, vai entrar na plataforma, vai achar lá, opa, esse animal... Aí não vai ficar cachorro vai entrar em contato com você, né? E vai devolver esse animal para você. E nisso, né, aqui na cidade tem que ser um projeto de lei, né, tem que ser aprovado, que daí a pessoa que já é dona desse pet, que já tem um pet dela, ela teria, por exemplo, 90 dias, 120 dias para se adequar, por exemplo, à lei. E aí, todos os animais do município seriam microchipados, não só cães, como gatos, e também os cavalos, né, os equinos. E, às vezes, até uma calopsita. A pessoa tem uma calopsita, ela pode voar e depois não acha, vai para uma outra casa. Microchipa a calopsita também. E aí, aí sim chega nessa informação que você falou, porque daí eu tenho todos os animais microchipados, aí eu sei... Tem uma ideia de quantos tem, né? Quantos tem, a gente consegue saber com esse cadastro completo. Quantos são castrados, quantos não são... Eu consigo saber com a vacina antirrábica deles, né, que tem a campanha da prefeitura, que está suspensa, mas
A campanha de vacinação, se todos são vacinados com a vacina da raiva, hoje, tendo campanha ou não, né, Gil? A vacina da raiva ela é obrigatória. Mesmo porque, se você tomar uma mordida de um cão com raiva, você não tem tratamento, né? Você vai vir a óbito, tanto o cão quanto o ser humano. Então... Mas existe a vacina para o ser humano antirrábica, né? Isso, a pessoa pode tomar essa vacina, possivelmente só pessoas da área da saúde, tá? Mas se esse animal... E às vezes faz a vacina de forma preventiva, quando toma-se a mordida. Porém, se você pegar um cão com raiva instalada, ele é um cão que está com o vírus. Exatamente. Se pegar e ele morder, você provavelmente não vai escapar dessa. É difícil, acho que no mundo inteiro 1 ou 2 só que sobreviveram. Exatamente. Então fica outro alerta aqui para a população de Araras e região. Vacinem os seus animais contra as doenças que são zoonoses, né? Tem lá a transmitida pela urina do rato, tem várias outras coisas, e principalmente a antirrábica. Tendo campanha municipal ou não tendo campanha, o tutor, o proprietário, ele é obrigado a fazer essa vacina. Para quê? Para a saúde da sua família, para a saúde da sua casa, para o seu pet. Se ele vai tomar banho, por exemplo, num pet shop e mordeu alguém lá, se ele escapou do teu quintal, ou se você recebeu visita e, de repente, esse animal mordeu a visita, a hora que essas pessoas chegam no hospital, no pronto-socorro, no médico, a primeira coisa que o hospital vai pedir, preciso do certificado de vacina daquele pet. E se naquele momento você não tem o certificado de vacina daquele pet ou não vacina, você pode responder por isso. Tá certo. Bom, para ter uma ideia do número de pets, né, que temos em Araras, por exemplo, a sua carteira de clientes ou pacientes, não sei como é que é o termo, para o ser humano é paciente, né? E quantas clínicas tem em Araras? Dá para fazer uma média para saber mais ou menos? Cada clínica, quantos pets atende? A gente não tem esse levantamento, mas basta fazer esse levantamento de cada clínica, quantos que eles atendem por mês. Eu tenho os números nossos lá, né? A sua clínica atende mais ou menos quanto? A nossa clínica atende aproximadamente 1.000 a 1.000 e pouquinhos pacientes por mês, tanto de Araras quanto da região. Sim. E aí nós temos aproximadamente por volta de 200 a 300 cadastros novos por mês. Então a gente tem todo esse controle, é uma plataforma que fica na nuvem, né, digital, e eu controlo tudo. Cadastramento por mês, quantos animais cadastros novos, quantos cães, quantos gatos, quantos animais não convencionais, que a gente atende lá, cães, gatos e animais não convencionais. Coelho, por exemplo? Isso. Quando fala não convencionais, que é uma terminologia nova também, usada há pouco tempo, a gente está envolvendo calopsita, o coelho, a gente está envolvendo uma tartaruga, todos os animais não convencionais. E hoje tem muitos animais, tanto aves, né, uma cobra, por exemplo. Tem gente que cria cobra, né? Sim. E aí vocês atendem a cobra A gente atende também. Nós temos hoje um convênio com o Corpo de Bombeiros, então todos, inclusive hoje lá, se você quiser passar lá, nós temos uma macaquinha que foi resgatada. Eu não sei se você viu as fotos, mas ela subiu num fio de alta tensão, tomou um choque, e ela com esse choque desmaiou, caiu e desmaiou com um traumatismo craniano. E ela chegou desmaiada lá, que o Corpo de Bombeiros levou para a gente. E a gente foi cuidando, e graças a Deus, de segunda para cá, né, hoje de segunda para cá, ela realmente melhorou, já está comendo sozinha, já está pronta, e agora a gente está vendo, junto com o Corpo de Bombeiros, qual o melhor local para fazer a soltura dela, reabilitar ela de novo na natureza. Onde que ela foi encontrada? Acho não, foi na divisa aqui de Araras e Conchal. Eu não sei exatamente o local. A família dela deve estar por lá. O bombeiro está avaliando isso, né? A gente sempre deixa a responsabilidade da captura pelo bombeiro e da soltura pelo bombeiro. Doutor Paulo Corte Neto, me diz uma coisa, pandemia, caiu o movimento de atendimentos dos pets? Infelizmente, acho que para todos os segmentos. Isso teve um reflexo muito grande, principalmente agora, Gil, nessa não sei mais falar, segunda, terceira, quarta onda, né? Todo mundo... Agora tá no fim, é a última. É a última, graças a Deus. Nós temos hoje lá muitos desfalques, então eu posso falar que hoje eu estou com aproximadamente, acho que 7 ou 8 pessoas afastadas.
Por testar com positivo. sintomas de gripais, que ainda não testou positivo, e alguns que por sintomas gripais e já positivo para Covid. Então, isso dá um reflexo muito grande no atendimento, porque você fica, né, às vezes com a pessoa 7 a 10 dias afastado. E realmente todo mundo está segurando muito, né, Gil? A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos meses, né? O carnaval, por exemplo, foi adiado para abril e está todo mundo assim adiando um pouquinho para frente, imaginando que isso vai resolver. E aí a gente não sabe, ninguém sabe, acho que no mundo inteiro, né, não tem essa resposta. Então, com certeza, o comércio, o ramo veterinário, ele sofreu também como outros ramos sofreram com a pandemia. Mas dizem as estatísticas que hoje o brasileiro chega a gastar mais com o pet do que com ele próprio. É verdade? Tem algumas pesquisas, mas isso envolve, Gil, uma parte complexa que é assim, não é só a parte veterinária. É verdade esse número. Então, o que cresceu muito nessa fatia não foi os serviços veterinários. Não foi que esses animais estão sendo bem cuidados clinicamente, vamos dizer. A fatia que cresceu muito é na parte da alimentação. Hoje a indústria, né, da alimentação cresceu demais, tem uma variedade muito grande, tem rações específicas para cada raça, tem as rações terapêuticas, né, para pacientes renais. Então, antes, quando a gente tinha 3 ou 4 marcas de carro antigamente, né, a gente também tinha 3 ou 4 marcas de ração. Antigamente não tinha nem ração, né? Exatamente. Há pouco tempo né, que foi desenvolvida a ração. Inclusive foi a Purina, Nestlé, né? A Purina que trouxe isso para o Brasil. E hoje a gente tem uma infinidade de marcas de ração e isso cresceu demais. Então, a hora que olha os números em gerais, vai envolver brinquedos, que às vezes a gente compra para os pets, vai envolver ração, roupinha, vai envolver um monte de coisa nessa fatia. E aí, nesse sentido, ele cresceu esse ramo. Como eu falei, por quê? Esses pets não estão mais da cozinha para fora, eles estão da cozinha para dentro. Então, às vezes, o banho que ele tomava uma vez por mês, hoje ele toma semanal. Porque para ele subir em cima do sofá e subir na cama, todo mundo quer que ele esteja limpo, cheiroso, para ficar junto com ele. Então, essa proximidade do animal para dentro da casa trouxe esses cuidados a mais. Então, os números, quando fala os números do mercado pet cresceram, a gente precisa ver que é um mercado como um todo, né? E não só a parte clínica, por exemplo, que é onde eu atuo. Tá certo. Mas antes, não faz tanto tempo, a gente tinha o cachorro 2 ou 3, eles comiam o que a gente comia. Então, pegava a sobra do arroz, o que sobrava lá de mistura e dava para os cachorros, né? Dava para o cachorro, vira-lata. E às vezes ele saía para a rua caçar ou pegar alguma coisa. Não existia ração. Aqueles cães eram mais saudáveis do que esses que comem a ração hoje? Tá. Tudo vai, Gil. É uma pergunta que me fizeram outro dia. Tudo vai dessa fase de adaptação. Então, vou dar um exemplo. Se a gente pega um resto de comida que tem lá um osso de frango, por exemplo, e aí esse cão que você deu o exemplo, ele vai lá, ele vai triturar, ele vai comer, ele sabe comer aquele osso. Né? E ele vai mastigar direitinho aquilo. Isso é o vira-lata, né? Isso é o vira-lata. E os animais que veio, por exemplo, de um canil ou que foi criado dentro de casa e não tem esse instinto, a hora que você dá um osso, às vezes ele vai quebrar ali em um pedaço, vai engolir aquilo, aquilo vai ficar pontiagudo e vai causar, por exemplo, um acidente. Então, esses animais do passado estavam acostumados a comer, por exemplo, a nossa comida com muito tempero, com muito condimento, e eles foram readaptando a isso. Exatamente. Agora, os animais hoje que estão dentro de casa, habituados com ração, quando eles vão para uma comida ou por um acaso foram fuçar no lixo ou mexeram de repente lá em alguma comida, esse condimento, esse tempero muito forte que a gente come, faz mal para ele. Aí vai dar diarreia, vai dar vômito, eles vão passar mal por ter comido a comida. Então, tudo tem a ver com o jeito que foi criado. Aquele lá veio de pequenininho em casa, comendo o resto de alimento. E ele desenvolveu sendo daquele jeito. Só que hoje, como as pesquisas aumentaram demais, a gente sabe que esse resto de alimento, Gil, ele não é um alimento balanceado.
você, dependendo do que sobrou, ele vai comer mais carboidrato. Dependendo do que sobrou, ele vai comer... vitamina essa, mais daquela, né? Ele vai comer menos proteína. Então, a gente sabe hoje que os animais precisam de X% de proteína por dia, ele precisa de X, os felinos precisam, por exemplo, de taurina, e às vezes na alimentação nossa, não tem. Então, se eu pegar um gato e ficar alimentando ele com comida normal, ele que não esteja balanceada essa comida, ele vai ter uma deficiência nutricional, vai faltar nutrientes para ele e ele vai desenvolver algumas doenças ao longo do tempo. Vai dar algum problema. Vai ter problema. Agora, desde que seja uma dieta balanceada e que ele receba o que ele precisa diariamente, ele pode, de repente, comer uma comida caseira. Mas é muito difícil para o tutor em casa fazer esse balanceamento. Como que ele vai saber que é um pouquinho de carboidrato, proteína, às vezes precisa de cálcio, mas aí vai ter que comprar um cálcio, de repente, manipulado para pôr na comida. Então, é complicado. É complexo isso. E as rações vieram para facilitar a vida, porque tem hoje alimentos de altíssima qualidade que você vai colocar a quantidade adequada ali e ele vai estar satisfeito não só para a saúde dele, intestinal, como da pelagem, como os cuidados nutricionais adequados. Então, hoje, se a pessoa for falar, poxa, qual o melhor alimento? É usar uma ração super premium, uma ração de alta qualidade, são as rações mais caras que você vai encontrar no mercado, mas que são as melhores. Tem tudo lá. Tem tudo lá. Bom, e o Pitbull? Vamos mudar um pouco o rumo da prosa. Você que está aí no podcast Minhararas. O Pitbull é uma raça que vai ser proibida mesmo? Só falaram e não vai acontecer? Então, Gil, isso é um assunto muito polêmico. Eu já tive Pitbull lá no passado, no começo da minha faculdade, há 20 anos atrás, quando tinha muito essa raça, né? Se você me der um Pitbull mais R$1.000 por mês, eu não quero. E aí, tem muita... Por exemplo, eu tive vários dessa raça, lá há 20 anos atrás, que eles nunca me deram um trabalho, nunca tiveram nada. Eles eram super carinhosos, super mansos. Às vezes, dependendo do local, eles eram um pouco mais arisco com outros animais. Mas isso é distinto da raça. Eu estou passando com o meu cão macho aqui e você está com outro cão macho aqui. Mas tem um problema sério aí. Eu sempre defendi essa tese. Primeiro, eu nunca vi um pitbull pegar um ladrão, evitar um furto, um roubo. Eu nunca vi nos meus tempos de reportagem todas. Pode ser que aconteceu por aí. E outra coisa, você tem um cãozinho pequeno, vira-lata, um cão de pequeno porte, e a gente sabe que o animal, o senhor, doutor, sabe muito melhor que qualquer um outro, o animal tem o instinto dele, tem dia que ele está com a veneta virada, assim como a gente, não é? Sim. Se um dia tiver a veneta virada, o pincher, ele vai dar uma mordida na sua canela, no seu pé, não vai acontecer quase nada. Você faz um curativozinho. Se for um pitbull que levantar com a veneta virada, ele dá uma mordida, dilacera os ossos, que é forte demais, não é? Sim. Agora, correr esse risco não é desnecessário? Sim, assim como, Gil, se você pegar a mordedura de um Rottweiler. Nossa, mãe do céu. Ele também é um animal de porte grande e ele também, se ele morder, ele vai fazer um estrago. Então, isso que você fez o comparativo tem tudo a ver, né? Eu tenho criança em casa e aí eu tenho um cachorro pequenininho. A chance de você tomar a mordida de um chihuahua e um pincher é grande, porque eles são terríveis. Morde mesmo. Morde mesmo, mas a mordida vai fazer um machucadinho, né? Não vai causar uma morte ou não vai causar um acidente grave. Então, essa parte do tamanho, do porte do animal, foi perfeita as suas colocações. Porém, a gente também tem outras raças que podem desenvolver acidentes. Como eu falei, deu o caso do Rottweiler. Então, tem mastim napolitano, tem o fila, tem um monte de raças grandes, claro que requer cuidados, né? Eu não vou deixar... os Dobermans da vida sumiram? Os Dobermans, tem muitas criações no Brasil, mas também diminuiu a raça, né? Eu lembro que... Agora você me fez lembrar, eu lembro de alguns Dobermans, eu já tive também, mas eu lembro até hoje que eu ia atender junto com o João, quando tinha Esbarro, lembra? Esbarro Autopeças? Lembro. Do lado de cima ali tem um gramado, eles tinham vários Dobermans ali. Você falou, agora eu lembrei. E isso há muito tempo atrás, né? Eu acredito que seja... Há uns 30 anos atrás. Menos, 30 anos atrás. E os Dobermans também, né? Então, esses animais têm que ser adestrados, os animais têm que ter o controle ali do dono, mas também muito cuidado, né? Eu não lembro o nome da cidade, Gil, que foi no Brasil,
que um pitbull matou uma criança esses dias recém-nascida. Foi em Limeira. Foi em Limeira? Foi em Limeira, Isso, foi em Limeira mesmo, exatamente. E aí eu não sei o porquê daquilo, né? Aí, por exemplo, tem toda a parte que a gente tem que pensar. Esse animal, às vezes, estava dentro de casa o tempo todo. Vou dar um exemplo, não sei da história. E aí, de repente, a criança nasceu. Esse animal vai para o quintal e não deixa mais entrar. Então, todo mundo dá atenção para a criança, depois que a criança nasce, e deixa um pouco de lado o pet. Deixa um pouco de lado o pitbull. A gente tem que pensar em tudo isso. E aí, teve esse acidente com a criança fatal, né? Infelizmente. Se não fosse o pitbull, não teria acontecido isso. E tem muitas, exatamente, tem muitas misturas de raça ali. Então, tem muita gente pegando o pitbull A, cruzando com o pitbull C, e não vendo genética, não vendo o que pode acontecer nesse cruzamento. E, às vezes, nesse cruzamento, pode se potencializar a agressividade. O pitbull é a mistura do mastim napolitano com bull terrier? Lá atrás, quando teve a raça que eu falei há 20 e poucos anos atrás, estava dessa forma, mas isso agora se perdeu um pouco. Porque agora misturou tudo. Misturou demais. É claro que tem canis sérios que ainda segue uma genética, tudo que legal. Precisa, né? Seguir. E às vezes, se você vê aqueles cachorros, aqueles pitbulls gigantes, muito grandes, muito fortes, que se você colocar uma bolinha aqui, ele não consegue subir nessa mesa, você pode perceber que esses animais são os mais pacatos e os mais mansos. E, às vezes, aqueles mais leves, que teve essa mudança genética bagunçada, né? Você tem um pitbull lá e fala, o meu é bonito, cruza com o seu que é da mesma cor. E aí não sabe o que está... Isso não pode acontecer. Sem critérios, né? Então, hoje, você pegar um pitbull com pedigree, que você olha a árvore genealógica dele, Sim. Pega esse aqui, a fêmea, estuda a árvore genealógica. Posso cruzar isso com isso? Quais são os históricos daqui? Esses pais, os avós, é histórico do quê? São animais mais pacatos, animais mais ativos, são animais que são mais tranquilos? E aí você faz, o médico veterinário e o criador consegue fazer essa genética, criar. Hoje tem pessoas aqui de Araras que tem pitbull lá na clínica, pessoas levam lá. Mas diminuiu bastante. Diminuiu bastante. Mesmo porque eles comem muito também. Também tem isso. Tem que ter espaço, né? Eles vão comer bastante ração, então tem um gasto maior, né? Maior com alimento. Tem que ter higienização, né? Com xixi, com as fezes, limpeza. Mais, né? É tudo mais. Então, a pessoa tem que, como eu falei agora de pouco, né? A pessoa tem que estar preparada para cuidar de uma raça dessa. Dr. Paulo Corte Neto. Está difícil o nosso tempo esgotado, mas tem pergunta que a gente não pode deixar para outro dia. Por exemplo, a doença do carrapato nos animais, no cachorro, por exemplo. O que fazer, o que a população tem que fazer para evitar isso? Gil, nossa, excelente pergunta sua, muito bem colocado. A doença do carrapato, né, como o próprio nome diz, ela é transmitida pela picada do carrapato. Então, hoje não existe uma medicação que a gente vai proteger esse animal, a não ser o quê? As medicações contra ectoparasitas, que são as coleiras anticarrapatos e pulgas, os produtos para pulgas e carrapatos. Hoje tem as tecnologias em tablets, né? Antigamente a gente colocava aquela pipeta em cima do dorso do animal. Ali. Então tem que usar alguma coisa que seja repelente para que aquele carrapato não se fixe na pele e não transmita picada. Assim como nós pegamos a dengue. Basta ter uma picada de um mosquito, sim, a gente pega a dengue. E nos cães, basta ter a picada do carrapato para ele desenvolver. Mas é reversível, tem cura? Isso, ou a erliquiose ou a babesiose. Se o diagnóstico for tardio, demorar para perceber, esse animal entrar numa anemia profunda, tiver alguma falha na produção, por exemplo, de plaquetas pela medula óssea, esse animal pode vir a óbito. Tanto é que você olhar em pesquisas de doenças do carrapato, sempre eles vão falar que isso pode levar o animal, o pet, a óbito. Então, percebeu qualquer sintomas, às vezes ele está mais quietinho, não está querendo comer, ou você percebeu um carrapato. Então, o tutor hoje que percebeu um carrapato hoje, não necessariamente fazer o exame hoje vai detectar, mas tem que ficar atento. Hoje nós orientamos. Fui passear no parque ecológico e vi carrapato no meu pet. Às vezes a gente pede 15 dias, 20 dias, faz um exame, aí você faz um hemograma, de repente você vai ver uma anemia ou uma baixa de plaquetas, né? Então, sim, são as coisas básicas. Só que às vezes você faz esse exame e não detecta isso.
E não é porque está com baixa de plaqueta e anemia que é doença do carrapato. Tem outras coisas que levam à diminuição plaquetária e também à anemia. Aí a gente faz um teste que chama PCR, assim como hoje é feito com o teste do Covid, né? Faz um PCR e aquele exame, sim, ele é conclusivo. O animal tem erliquiose ou babesiose ou não. Diante disso, você vai ter que entrar com o tratamento correto. Então, assim, período de verão, vamos pegar aí dezembro, janeiro, fevereiro, esses meses do ano. Calor é época de reprodução de pulga e carrapato. Então, quem tem cão em casa, principalmente, fique atento nos meses de calor, porque a incidência de aparecer carrapato é maior. E aí você vai lançar mão de usar produtos. Por exemplo, hoje tem no mercado produtos que você dá um comprimido e ele dura 3 meses fazendo efeito. Então, de repente, novembro, por exemplo, seja um bom mês para você dar esse produto e passar o verão de forma mais protegida, porque esses cães estão tendo contato com carrapatos dezembro, janeiro, fevereiro, vai começar um aumento da doença do carrapato, março, abril, maio aí. Então a gente tem que ficar atento, porque é através da picada e a gente precisa prevenir, assim como prevenimos a picada da dengue, a gente precisa prevenir a picada do carrapato. Doutor Paulo, muito obrigado pela presença. Eu sei que tinha que falar dos animais de grande porte, da febre maculosa, né? Que é uma zoonose. Enfim, tem muito assunto, mas não vai dar mais tempo. Queria que o senhor se despedisse e tiver que fazer mais alguma colocação, por favor, faça. Gil, você falou da febre maculosa, numa próxima oportunidade a gente fala que daí é a zoonose que passa uma doença para a gente. É o carrapato que pica a gente e passa febre maculosa para a gente. Mas uma próxima oportunidade a gente fala um pouco mais das doenças aí, da parte de zoonoses. Eu estou muito feliz de estar aqui, obrigado pela oportunidade. Nós estamos à disposição sempre sua, é um prazer muito grande estar aqui com você. Agradeço o Douglas, a Prefeitura Municipal pelo convite. E as dúvidas, né, de quem está nos assistindo, entre lá no @animalplanetararas, tem lá o chatzinho, você pode colocar a tua pergunta lá. Nós temos o WhatsApp, que ele é 24 horas para dúvidas, então teve dúvidas, entre em contato com a gente, pede para me chamar, eu vou esclarecer e responder alguma coisa que faltou aqui, ou às vezes sugerir algum assunto que a gente possa voltar aqui também e esclarecer para todos. É um prazer muito grande estar aqui. Nós somos bairristas, né, Gil? Adoramos a cidade de Araras. Eu nasci em Araras, sou ararense, então a gente tem um carinho muito grande por essa cidade. E tudo que eu puder fazer para trazer informações, né, que é a minha missão de vida, né? Eu, como médico veterinário, é a minha função orientar o tutor que é mais leigo, que não sabe, às vezes, como cuidar ou como conduzir, ou, às vezes, aquele dono que nunca teve um pet, né, Gil? Uhum. E é a primeira vez que ele teve, às vezes, quando criança, nunca teve, a família nunca teve, então, ele tem muitas dúvidas. E aí, nós estamos aqui para isso, à disposição, para cuidar tanto da saúde dos animais, para a saúde do ser humano e para a saúde do ambiente, que é a saúde única, né? A medicina veterinária hoje, ela vê muito isso, a saúde única. Muito obrigado. Você, amigo, no nosso podcast Minha Araras, muito obrigado por estar conosco. Eu espero que essa entrevista tenha ajudado em alguma coisa, pelo menos, né? Pelo menos para que você possa prevenir a saúde aí do seu pet. Um grande abraço, muito obrigado por estar conosco e até uma próxima, se Deus quiser.